Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, estamos de volta aqui no Memória Capixaba, nosso projeto de pesquisa e leitura sobre história do Espírito Santo, né? Nesses 500 anos, e hoje a gente vai voltar para 1612, que é um mapa muito interessante. A cartografia é um assunto que eu adoro, né, gente? Eu adoro cartografia. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. É um documento que eu encontrei no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil para falar sobre esses mapas antigos, né? Que são mapas de 1612. Cara, é um mapa muito antigo mesmo, né? Um mapa do Brasil, aliás, né? Da costa brasileira, feito... Deixa eu pegar aqui, deixa eu restaurar isso aqui que eu joguei na lixeira. Tá aqui, ó. Pau. Olha só, gente. Esse mapa é um mapa bem antigo, tá vendo? Ó, tem aqui, num português antigo, português do século XVII, falando sobre... tem essa legenda aí, né? Na verdade, esse mapa é de João Teixeira Albernaz I o Velho. E ele tá, gente, nas bibliotecas municipais do Porto, em Portugal, né? E deixa eu ver aqui o que está escrito aí nessa legenda. Demonstração da capitania do Espírito Santo até a ponta da Barra do Rio Doce, no qual parte com Porto Seguro. Caramba, gente, é ruim de ler, né? É ruim de ler pra caramba, cadê? Parte com Porto Seguro. Mostra-se, cadê mostra-se? Cadê o mostra-se? Olha só como é que escrevia mostra-se. Olha como era o S. Opa, desculpem, cadê? Ah, tá aqui. Olha aqui como era o S. Ó, M-O, o O parece um A, o S parece um F, T-R-A, C cedilha E. Esse aqui é o mostra-se do português de Portugal do início do século XVII, final do século XVI. Entre 1580 e 1620, pronto. Tá vendo? Hoje é M-O-S-T-R-A-S-E. O mostra-se é assim, ó. Então, demonstração, vamos lá. Demonstração da capitania do Espírito Santo, que escrevia sem o E, tá vendo? Com S mudo, até a ponta da Barra do Rio Doce, no qual, cadê? Parte com Porto Seguro, mostra-se ao dedo os Reis Magos, Magos, tá vendo que interessante? Magos que administram os padres, né? Reis Magos que é administrado pelos padres. Olha como é que se escrevia o português da companhia, que é da Companhia de Jesus, da qual fez parte o padre José de Anchieta, né? Vamos continuar. Eu não vou conseguir ler não assim, cara. Mas é legal pra caramba, né? Mostra-se ao dedo os Reis Magos que administram os padres da companhia, e do dito Rio Doce para o norte corre a costa, como se vê até o Rio das Caravelas, tudo despovoado. Nada, despovoado nada, tava cheio de tribos indígenas aqui. Cadê? Tudo despovoado. Caramba. Com bons portos para navios da costa e com muitas matas de pau-brasil. Cadê? Aqui, ó, o pau-brasil, gente, que legal. De pau-brasil. Tá vendo? Brasil é com S. Olha que interessante. Em que momento, né, o português de Portugal trocou o Brasil com S pelo Brasil com Z, que durante um tempo foi escrito assim, né? Mas nessa época era o pau-brasil escrito com S. Mostra-se novamente aqui, ó. Mostra-se pelo dito Rio Doce o caminho que se faz para a terra das
Esmeraldas? Das Esmeraldas, passando o rio Guazizi. É isso mesmo? Rio Guazizi. E mais avante, mais adiante, né, das cachoeiras, o rio Guazizi Mirim. Que rio seria esse, hein? Rio Guazizi Mirim. E mais avante, como se entra no rio Una. Rio Una. Rio Una, cadê? E dele caminhando, e depois dele caminhando, pouca terra, caminhando pouco, né? Se entra onde? Na Lagoa do Ponto Este. Que lagoa é essa? É lá para cima, lá em Colatina, né? E da qual se embarcam. Isso aqui é um si, gente? É. Você vê que ele escreve o S de duas formas diferentes, tá vendo? Aqui tem o S que parece um O, né? Olha aqui. Do qual se embarcam. Você vê que na época o embarcam era com A-O-T-I-O. E sobe, olha o S aqui. E sobem o S que parece um F. E aqui o S que parece, sei lá o que, parece uma letra O. Duas formas diferentes, né, de se escrever o S, né? O S no começo da frase, ou no começo da palavra, e o S não sei, não entendi. E sobem a terra das Esmeraldas, tudo o quê? Tudo conforme, olha lá, conforme a jornada que fez Marcos da Azevedo. Interessante, né, gente? Olha que legal. Aí tem aqui essa legenda de 1, 2, 3, 4, 5 léguas, né? E aí a gente vê então, gente, aqui, ó, o que ele está falando, né, do Rio Doce, que está aqui, ó. Aqui está o Rio Doce. Aqui é onde o Rio Doce deságua no oceano, que depois a gente conhece depois, muito depois, como Regência Augusta, né? Aqui estão as legendas, tá vendo? cadê? Aqui está o Rio Doce, aqui está o Rio Cricaré, em São Mateus, que é um rio importante também. A gente até esquece de vez em quando de falar no Cricaré, mas é um rio muito importante também, com muitas batalhas, etc. É o rio que dá lá na cidade de São Mateus, né? Aqui a gente vê o rio Guaxindiba. Aí você vê as caravelas aqui, os galeões espanhóis e holandeses, etc., circulando aí pelo oceano. E aqui o rio Mucuripe. Tá vendo? Daí para cima, sobe lá para as caravelas, lá para cima, até chegar no Porto Seguro. Descendo para cá, a gente vê aqui o riacho, tá aqui. Tá vendo? Nos Reis Magos, tá aqui o rio Reis Magos. E aqui está o povoamento da Companhia de Jesus dos Reis Magos lá em Nova Almeida, que é um povoamento muito antigo também, antigo assim para o Brasil, né? Ele é do século XVI também. Tá vendo? Ó? Aqui a Barra do Riacho. Aqui é lindo esse lugar, até hoje, né? Você vai lá, você fica estupefato com a paisagem lá na Praia Grande, né? É lindo de morrer mesmo. Aqui o Rio das Barreiras e aqui você chega na Ponta do Tubarão. Aí você vê que o mapa é um mapa muito pouco acurado, né, gente? Aqui é a Ponta do Tubarão, aqui vem a enorme Praia de Camburi, que não está aqui, né? Aqui ele coloca aqui, ó, a Ilha de Vitória, como se fosse um enorme maciço de rocha, né? Uma ilha gigante, né? E aqui a gente vê então a Ilha de Vitória, né? Tá vendo a Ponta do Tubarão? Tá aqui o Rio Santa Maria, né? Que é o Rio do Espírito Santo aqui. Aqui é o Espírito Santo, na verdade, era chamado assim de Espírito Santo, né? Desde a chegada dos primeiros colonizadores, do Vasco Fernandes Coutinho. E aqui é o Rio Santa Maria, que desce lá de cima, o Rio do Espírito Santo, como era chamado antigamente, né? E aqui é a Ilha de Vitória, né? Desse mapa de 1612, que é um mapa bem antigo, né? Nossa, eu adoro ver esses mapas antigos, porque a gente vê os nomes dados a riachos, a promontórios, a montes, montanhas, a enseadas, serras, rios, riachos, lagoas, etc., né? A gente vai tendo esse... fazendo essa diferença e tentando colocar isso dentro de um ordenamento, né, de como as pessoas tratavam
como colocavam nomes, até usando os nomes que os indígenas davam já antes, né? Este mapa colorido compreende o território que vai até a Baía do Espírito Santo. Aqui a Baía de Vitória era chamada de Baía do Espírito Santo, né? Em consequência, não demonstra, como se diz no título, toda a capitania, não demonstra toda ela, né? A qual se estendia daquele tempo para o sul até o rio Tapemiri. Não era Itapemirim, era Tapemiri. Ou o rio de Santa Catarina, que era chamado o rio Santa Catarina, o rio Itapemirim, né? Delineado sobre informações inexatas e incompletas, poucos esclarecimentos presta, entretanto, nele se vê que já eram designados os nomes que até hoje a gente utiliza. Ponta do Tubarão. Esse texto que eu estou lendo é de 1861. Desculpem, é um texto de 1861 falando sobre esse mapa de 1612. Então, já alguém pegou os mapas antigos e fez a cartografia do Espírito Santo, da província do Espírito Santo no Segundo Império, né? Logo depois que Dom Pedro II esteve no Espírito Santo, em 1860. Então ele fala da Ponta do Tubarão, que já está designado aqui nesse mapa, fala do Rio Doce, do Rio Reis Magos, fala do Riacho, do Mocoripe, ou Mucuripe, rio denominado Rio Carapebus, que a gente conhece hoje, né? Chama-se também das Barreiras, o de São Mateus, que tinha o nome de Cricaré, e o rio Itaúnas, que era chamado de Guaxindiba. Tá tudo aqui. Os nomes foram mudando, né, na medida em que o tempo ia passando, pessoas iam tomando conta dos lugares, e aí às vezes tomava-se o nome de um fazendeiro ou de alguém, colocava naquele rio, né, ou naquela propriedade, né? E algum santo também, como no caso de São Mateus, né? Apresenta o referido mapa unicamente 2 povoados de Vitória com casas cobertas de telha e a aldeia dos índios Reis Magos, hoje Nova Almeida, e tudo mais é sertão. Isso, sim, em 1612, imaginar que Vitória, que as capitanias hereditárias tinham menos de 80 anos, então não tinha nada, né? Era aqui no litoral as tribos indígenas que já viviam aí há milhares de anos, né? Esses portugueses que foram chegando aqui com Vasco Fernandes Coutinho se assentaram, Vasco Fernandes morreu, ficou o filho, Dona Luísa Grinalda, os descendentes, Duarte de Lemos, e aquilo foi devagarzinho, né? Ainda aquelas batalhas com os indígenas para sobrevivência, subsistência, ainda não tinham ido para o sertão, porque não dava, era difícil, perigoso, mata fechada, animais selvagens, ataques de tribos indígenas, então foi muito difícil. Aí transplantaram então a capital de Vila Velha aqui, né, para a Ilha de Vitória em 1551, numa carta de doação feita pelo Vasco Fernandes Coutinho Filho para Duarte de Lemos, né? Ele estabeleceu-se na Ilha de Vitória para proteger-se melhor desses ataques, né? O cara estava tentando estabelecer um povoamento, né, numa terra que antes pertencia a esses homens e mulheres que já viviam aqui há milhares de anos, né? Pelo menos centenas de anos, né? Então é complicado. Sem título, sem nome de autor, sem a data em que foi feita a outra carta antiga, colorida. Os povoados marcados são Vitória, Guarapari, Amparo. Como isso aqui que eu estou lendo para vocês, perdão, tá aqui, ó. É um compêndio de vários mapas. Vários mapas. Eu ainda tenho que encontrar. Eu já encontrei o texto que fala dos desenhos, gravuras, litografias, fala da cartografia do Espírito Santo, no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Mas eu ainda não peguei todos esses mapas assim. Já peguei vários, né? Vários, mas eu tenho que agora fazer um encontro, né, entre datas, legendas e esses mapas físicos, como esse aqui, por exemplo, né? Que é um mapa aí, segundo dizem, é um mapa de 1612. Aí ele fala aqui que o mapa não tem muitos detalhes, a não ser Reis Magos e Vitória. Aqui, Reis Magos e Vitória, mais nada. Reis Magos aqui, Vitória aqui. E o resto é sertão. Então, realmente, né, foi um período complicado aí. Eu vou tentar encontrar
nesse texto que eu estou lendo aqui junto com vocês, esse é o texto que está aqui, ó. Está aqui a capa do livro, né? Eu vou pegar esse livro depois e vou tentar encontrar. Está aqui. Na verdade não é um livro, né? É uma revista. A revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Na época era chamado Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil. Fundado por Sua Majestade Imperial Dom Pedro II. Publicado no Rio de Janeiro em 1861, volume 24, né? Era uma revista trimestral. Então, trimestral, essa revista aqui fala sobre esses mapas antigos, né, do Espírito Santo. Já tem vários vídeos aqui no canal falando desses mapas. Eu adoro cartografia, como eu já falei para todo mundo, né? E aqui eu encontrei então esse mapa aqui, né? E toda a sua legenda e todos os detalhes dele nesse primeiro texto aqui da cartografia do Espírito Santo em 1612. Inclusive com a legenda original que vocês estão vendo aqui, ó, como eu li agora há pouco, né? Falando até do tal Rio Guazizi ou Rio Guazizi Mirim, né? Que eu ainda vou investigar mais para entender. Esses nomes são nomes indígenas, claro, né? Do Tupi. E a gente tem que tentar entender a mudança do nome desses rios, né? E estabelecer exatamente o local de cada um desses rios, porque as pessoas sempre estão perto do mar ou perto dos rios, né, para fazer seus assentamentos, né? Por conta, claro, obviamente por causa da água abundante, etc., a água doce, né? Então, sempre perto da água doce existe um povoado, em qualquer lugar do mundo é assim, né? Então, pessoal, é isso. Esse é mais um vídeo aqui do canal. Depois eu vou destrinchar todo esse documento aqui do Instituto Histórico. É pouquinho, são 35 páginas só, mas são 35 páginas dando exatamente um índice com cada um desses mapas, né? Tudo muito bem, inclusive com as legendas, tá? Aí ele fala dos locais, que um era chamado Piúna, e virou Piúma. O Pirocão virou Perocão. Juparanã virou Juruparanã. Isso lá no século 17, 16. Depois os nomes foram mudando, né? Ali, por exemplo, a Ilha Francesa virou Ilha do Francês. Montparte virou Montforte. O rio Mangalei virou Mangaraí. O rio Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim continuam com o mesmo nome. A Lagoa Juparã virou Lagoa Juruparanã, depois mudou para Juparanã, né? A Lagoa das Almas virou Lagoa das Palmas. Eu já vi mapas com essa diferença colatina, Lagoa das Almas, Lagoa das Palmas, né? Então tem essas diferenças que a gente vai depois. A Ponta do Benevente, por exemplo, lá em Anchieta, depois virou Ponta dos Castelhanos, até hoje tem lá a Praia dos Castelhanos em Anchieta, né? O Rochedo dos Pacotes virou Pitaias, Rochedo das Pitaias. O Porto Velho virou Itacibá. O Riacho virou Rio da Lagoa. Então foram nomes que foram mudando na medida em que o tempo foi passando, pessoas foram administrando, foram mudando os administradores dessas terras, né? Os nomes vão mudando devagarinho. Toda vez que se estabelece também uma fortificação ou um quartel, um pequeno quartel, aquilo muda de nome, aí chama de Rio Quartel, né? Ou aquele local chama de quartel. Por que quartel? Porque ali havia um destacamento militar, né? E é isso aí. Então valeu, gente, muito obrigado, desculpem aí qualquer coisa, eu vou ainda continuar dentro do YouTube aqui no Memória Capixaba, tem uma playlist só falando de cartografia, né? Só dos vídeos que eu faço falando sobre mapas antigos da província do Espírito Santo e do Brasil também, claro, né? Então valeu, gente, então muito obrigado e vamos em frente aqui com nossas pesquisas aqui no nosso canal Memória Capixaba. Valeu, muito obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.